qual é uma possibilidade melhor? Também a gente vai, para quem participa mais, eu vou mandar algumas frases, vou colocar. Estou pensando aqui numa uma coisa legal para as pessoas que mais participam, entendeu? Mas mais para frente. Bom, eu falei que eu vou começar, né? Primeira coisa, eu quero voltar na pergunta, agora para quem está aqui, para quem está vendo depois, voltar na primeira pergunta do primeiro dia. Se você não tivesse medo, se você não tivesse dúvida, se não tivesse resistência, o que você faria? Se não tivesse medo, se não tivesse resistência, o que você faria? Essa pergunta, ela é para colocar um holoforte, uma luz no fim desse túnel. É dizer assim, olha, eu tenho um objetivo maior, eu tenho um caminho maior, que eu quero aquilo. Mas isso aqui que está no meio está me impedindo de alguma forma. Ele está me impedindo por quê? Né? Ah, é um medo. Por enquanto a gente só está olhando para o medo, olhando o entorno dele. Aqui tem um enfeite de uma corujinha. Vamos supor que eu esteja vendo só as costas dela e tenha a noção de que ela é. Não sei o que é isso ainda, mas está na minha frente. É mais ou menos assim que a gente encara o medo. É algo que está com sombras monstruosas, que a gente prefere não olhar para aquilo e prefere se manter afastado, mesmo que aquilo determine comportamentos que te façam mal, ou comportamentos que não te levam para onde você quer ir, comportamentos que não te levam para a tua felicidade, comportamentos que não te levam para agir de acordo com o que você quer também. Normalmente as pessoas mais extrovertidas, elas têm várias coisas para serem ditas e não dizem porque tem um monstro que eu não sei o que é ali no meio que me bloqueia. E cada um vai ter um aspecto desse monstro. Ah, vão rir de mim, ah, não vão falar mais comigo, e como é que eu fico? Primeira parte, a gente olha o medo, a gente tenta entender o medo, tenta entender aquele buraco, ou tenta fugir dele. Tentar entender aquele buraco, buscar ver aquilo, é um caminho, né? Que é onde a gente está olhando para ele. Olha, tem isso aqui. Será que dá para contorná-lo? Às vezes dá apenas para contornar e continuar. Por isso essa pergunta é um farol. É dizer assim, olha, o que eu quero lá no final? O que eu faria se eu não tivesse medo? E isso alimenta a coragem, como eu falei ontem. Os desafios, fazer esses desafios de você sentir assim, eu posso se empoderar também de uma situação onde você conseguiu se sair bem, mesmo tendo se saído mal. Como assim? Olha, você precisa ligar para, vamos supor, renegociar uma dívida sua. E aí você nunca liga para fazer essa renegociação, porque você fala assim, não vai dar em nada, não vai dar não sei o que, não sei o que. Aí você resolve ligar para fazer essa renegociação. Só que ela não surtiu o efeito que você queria. Talvez tenha surtido algum efeito, algum descontozinho, né? Mas não surtiu o efeito que você queria. E aí vem uma outra parte. A condenação por ter enfrentado isso e não ter achado o mundo perfeito. Não ter achado o mundo idealizado, o que eu quero, aconteceu exatamente como eu planejei. Não. Primeiro teve o enfrentamento. Então lá nesse exemplo, a pessoa foi lá, ligou para renegociar sua dívida, até agora conseguiu um desconto pífio, uma coisa irrisória.
não conseguiu o almejado e nem algo talvez que coubesse no seu bolso. Porém, quando a pessoa olha e diz que esse resultado não foi, começa a se chicotear. Começa a colocar que quando eu enfrento o meu medo, eu não tenho resultado favorável. Quando o objetivo, na hora que a gente está fazendo esses pequenos desafios, é assim, eu consegui ultrapassar essa barreira, peguei meu telefone e liguei. Eu tive a ação. A ação está nas minhas mãos. O fato de a ação estar nas suas mãos já dá um empoderamento de agir e de enfrentar. E aí vem a segunda parte. Tá? Eu agi, eu enfrentei e não tive o resultado esperado. E quem está com medo? É teu ego ou é teu ser? A ideia é, eu posso fazer tudo? Nem sempre. Na verdade, nós não fazemos tudo o que somos capazes. Poucas pessoas dão seu 100% em todas as áreas da vida. Algumas pessoas dão o seu 100% nos seus relacionamentos, outras pessoas dão o seu 100%. Quando eu digo dar seu 100%, não é estar só abduzida por aquilo, mas está fazendo o seu melhor, tá? A pessoa está fazendo o seu melhor no relacionamento, está fazendo o seu melhor no trabalho, está fazendo o seu melhor na família, está fazendo o seu melhor com os amigos, está fazendo o seu melhor consigo. Mas dificilmente vai ter uma pessoa que vai estar fazendo o seu melhor em todas as áreas da sua vida. E a busca pelo equilíbrio, que é o que vai te dar força para enfrentar esse medo, para encarar esse medo e encarar essa segunda parte do que quando eu enfrentei o meu medo, qual foi o resultado disso? Eu me parabenizo, eu aceito, me permito sentir o prazer de ter conseguido. No caso do exemplo que eu dei de fazer essa ligação e fazer uma renegociação, ou eu fico preso no novo medo, ou eu fico preso no que ele, aí entra o medo social, aí entra o medo social. O que vão pensar de mim, o que eles estão falando de mim, como isso me fere, quando na realidade você nem conhece essas pessoas e às vezes o que você conversou com elas ficou só ali. E você fica se chicoteando por um processo crítico. Então, o medo de se expor tem a ver também com esse processo crítico. Não necessariamente da parte do eu vou me expor, mas do resultado daquilo. Então, cada vez que eu tenho um farol, que eu tenho uma meta, que eu tenho um sonho, um objetivo, se isso não existisse, o que eu estaria fazendo? O que eu estaria realizando? Tá? Se eu não tivesse medo disso, eu estaria... estaria indo... Eu lembrei agora, eu não achei um exemplo aqui, fugiu o exemplo que eu tinha pensado. Mas eu lembrei de um coordenador meu, bem antigo, que ele jogava na lote um bolão no trabalho. Quem nunca, né? Trabalhou numa empresa que tinha galera que sempre fazia o bolão pra Mega Sena, bolão, virada do ano, né? Essas coisas assim. E o sonho dele era, quando ele recebesse, assim, ele ganhou, ele ia subir em cima da mesa do gerente dele, né? Ele falava, eu vou cagar em cima da mesa dele. Eu vou subir em cima da mesa dele e vou cagar em cima da mesa dele. E por que eu lembrei disso agora? Porque o que ele queria fazer não necessariamente era eu vou
desmerecer ele, eu vou fazer isso. Isso era a imagem que vinha na cabeça dele, porque o que ele queria era uma espécie de liberdade. Olhando hoje para esse exemplo, o farol dele era a liberdade. Então, toda vez que ele comprava aquele bilhete de loteria, era um farol assim, eu tenho. Só que ele não encarava o medo de, se eu fizer isso sem esse apoio, o que vai acontecer comigo? Nesse ponto, o medo é um mocinho, porque ele tá te balizando, ele tá te colocando num lugar assim, peraí, tem certeza que isso faz sentido? Tem certeza que você ter esse ato de escárnio faz sentido? Mas várias vezes a gente olha isso, tá, não faz sentido, então eu preciso ter esse apoio, no caso, o da Mega Sena. Mas, será que não teria que ter uma visão do que realmente era o medo, do que realmente estava ali embarreirando, impedindo algo que ele quisesse? Ou de abrir o próprio negócio, ou de abrir o próprio negócio, ou de colocar um ponto onde eu não tenho coragem para procurar um novo emprego, para me refazer a minha carreira. Então eu prefiro ficar sonhando com a loteria, porque vai ficar no mundo imaginário, porque poucas pessoas conseguem, do que necessariamente eu ir lá e encarar esse medo e ver o que está dentro desse medo. É medo de quê? É um medo de não dar certo? É o medo do fracasso? Então, coloca aquele teu farol. Tá, o que eu faria se eu não tivesse medo? Eu não acredito, sinceramente, conhecendo, né? Faz muito tempo também, eu era muito nova quando tive esse coordenador, que ele faria, se ele não tivesse medo de nada, ele faria isso. Simplesmente ele não estaria ali. Ele estaria em outro lugar fazendo algo que fosse bom para a vida dele. Então, colocar essa... Eu estou trazendo a frase do primeiro dia porque eu quero que lembre do desafio de fazer algo que dê medo e observar. Porque o objetivo não é simplesmente fazer e ganhar aquele ponto de força. É fazer e perceber assim, como eu me sinto, como o Márcio falou, estou observando meus pensamentos. Como o meu pensamento está reagindo a isso, se está vindo muito pensamento negativo, faça um plano de mitigação para esse pensamento negativo, troque por pensamento positivo. Eu conheci uma pessoa que toda vez que ela viajava, ela imaginava as malas dela caindo pela escada rolante do aeroporto. E ela começou a criar isso na cabeça dela, que toda vez, então ela morria de medo de descer, se tivesse com muita mala sozinha, de descer aquelas malas na escada rolante, porque não era um medo que talvez paralisasse ela, mas era um medo que causava um desconforto físico. Isso é importante observar onde está esse desconforto físico. E a gente vai ajudar, vou falar um pouco de como soltar um pouco esse desconforto físico. E aí, soltando um pouco esse desconforto. E aí, quando eu faço o desafio que eu coloco, quando eu coloco que observa teu pensamento e observa teu físico, é ali que está algumas resistências e você pode simplesmente relaxar o corpo. E aí eu vou entrar na pergunta aqui. O medo faz parte da nossa razão? O medo, ele faz parte não só da nossa razão, ele faz parte do nosso ser. Ele faz parte do nosso instinto. Ele faz parte do meu instinto de sobrevivência. Por exemplo, a fome, ela também faz parte do instinto de sobrevivência. E a razão pega ela e deturpa de alguma forma. O medo, ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Tem um medo natural, um medo mocinho, né? Ele tá ali para me ajudar. Mas
deturpamos ele com os nossos pensamentos, porque o nosso processo cognitivo, ele pega e reavalia todas as funções do corpo e vê assim, tá, ele está funcionando, tá, mas o que eu posso fazer com isso? E por que falar disso tem a ver? Porque quando... Eu falei que hoje eu ia falar um pouco da entrada pro medo, né? O estado que está o meu corpo, se eu ando, e aí um pouco de PNL, né? Um pouco de linguagem corporal. Se eu tô mais cabisbaixo, olhando para baixo, eu tenho tristeza e eu tenho medo. Se eu tô se eu preciso de algo, que eu preciso de coragem, que eu tô com muito receio de fazer, que eu não tenho confiança, eu preciso adotar uma postura corporal onde eu consiga mandar para minha mente, que a mente manda mensagem para o corpo manda mensagem para a mente. Eu preciso mandar para minha mente dizendo assim, eu decidi que eu vou fazer isso. E aí, postura de super-herói, postura de mulher Maravilha, postura de imita o super-homem, imita teu herói, uma postura que faça levantar, abrir o peito e levantar a cabeça e relaxar os ombros. Essa postura, tomar essa postura toda vez que você vai fazer algo que não é confortável para você, que você não sabe se vai dar certo ou não. Claro, vamos dizer assim, eu estudei, eu pensei, eu reavaliei, mas ainda assim eu tenho um monte de dúvida. Ou será que isso vai ser bem aceito se eu apresentar essa ideia? Será que vai ser bem aceito se eu chegar na uma pessoa e falar o que eu estou pensando, ou fazer uma proposta? Adote a postura de força. Isso pode parecer bobeira, mas não é, porque da mesma forma, quando você está triste, quando você está com raiva, tua mão se fecha, teu corpo apresenta posturas que você nem percebe, o medo também ele faz isso. Por isso que eu falei para observar o corpo na hora que você pensa na tua situação de medo. Que é fazer essa observação, você vai... quando eu fico com medo, eu fico com a boca seca. Vamos supor, na ansiedade também costuma dar boca seca. Tá, mas aí eu apresento isso. Como eu resolvo? Tá, você já prestou atenção que tem a boca seca. Adota a postura, relaxa. Presta atenção na sua respiração. No ar entrando e no ar saindo. No ar entrando e no ar saindo. Por que isso? Porque você está dizendo, eu estou calmo, eu estou oxigenando meu corpo, eu estou levando o ar para outras áreas. Porque o medo, ele é como se fosse um opressor aqui no peito. Porque eu falo para abrir, né? Abrir essa área, abrir o tórax. Porque como o medo, fisicamente, ele oprime o peito e te joga... É como se ele te jogasse para trás, é como se ele fizesse assim. E nessa história do me oprime, me joga para trás, eu preciso... Tá, deixa eu abrir de novo, isso não é real. Isso não é tão real assim, eu preciso expandir. Então, ao encarar aquele desafio que eu coloquei lá no início, e a gente já está trabalhando ele, porque ele vai trazendo várias ideias, né, para ir trabalhando, né, para ir observando em si, porque cada um vai ter um tipo, como eu não tenho como trabalhar com cada um, a gente vai fazendo desta forma, porque aí é uma orientação geral dentro daquilo que você está percebendo em você. Mas de uma forma comum, o medo ele oprime o peito e te joga para trás. Ou te deixa com um nó na garganta, te deixa sem fala. Abre o peito.
respira. A respiração, um pranayama, né, uma forma de respirar para aliviar essa tensão é o bufar. Ele serve tanto na hora de você tiver que se expressar, na hora que você tiver que, vamos dizer assim, derreter um pouco o ego. Porque um dos medos sociais, né, e hoje falando muito mais do medo social, um dos medos sociais é o ego e o orgulho muito inflado. Ele não está saudável. E nesse sentido, ele não está saudável. Tem um pranayama, né, uma respiração bem simples, que é para você fazer e provavelmente você já viu alguma mãe fazendo quando quer matar um filho e não pode, né? Brincadeira à parte do matar um filho é quando faz algo que a pessoa fala assim, eu não vou fazer alguma coisa com ele, né? E aí bufa, você já viu alguma mãe fazendo isso? Normalmente essa respiração a gente faz de forma intuitiva, mas ela é de fato um alívio. Você está tirando esta opressão, diluindo o ego e dizendo assim, tá, o que é fato aqui? O que é real aqui e qual é a minha ação aqui? Isso não é um ataque. Nós resistimos também quando nos sentimos atacados. Nós nos recuamos quando nos sentimos atacados. E de tanto ataque também surge o medo. Então, vamos fazer essa respiração? Ou então preste atenção, né? Se você estiver num lugar que não dê tanto para fazer, ou então a primeira parte do desafio, não vou ligar porque vão pensar. A respiração, ela é simples, né? E é você fazer o seguinte, você inspirar pelo nariz, sentir o ar preenchendo todo o teu corpo e bufar. E ao fazer isso, soltar também os ombros. Como se todo o teu corpo fosse relaxando. Porque a primeira coisa quando nós nos sentimos reprimidos, resistentes, é enrijecer as nossas articulações. Ou seja, nós não nos movimentamos. Então, se você não está podendo fazer isso neste momento, se você pode, faça, tá? Se você não está podendo fazer isso neste momento, vá para algum lugar reservado. Estou no trabalho, vai no banheiro, vai na casinha no banheiro e faz. Ninguém vai te questionar o que você está fazendo lá dentro. Por quê? Para você sentir esse alívio e adotar isso quando você tiver que tomar alguma decisão que te dê medo, tiver que ter alguma ação que te traga medo, porque ele também vai trazer clareza de, tá, eu tô com medo disso, aí eu vou dar uma de louco e vou fazer de qualquer jeito porque eu não tenho medo de nada. Isso é loucura. Ela ajuda bastante mesmo. Isso é loucura, você pegar e fazer e tomar assim, não tenho medo de nada, eu vou fazer tudo, não é coragem, é só eu vou encarar tudo. Tem uma dose de loucura aí. Então, quando você faz essa respiração, você assume essa postura, tá, onde está minha resistência? É porque realmente isso não faz sentido desse jeito, eu posso arrumar um outro caminho para fazer isso, uma outra fala, ou procurar outra pessoa, ou é que eu tô pensando muito mais no social, tá? Do que no físico. Vou ter que fazer uma coisa que possa correr risco de vida. Tá, mas só tem essa forma de fazer. Eu tomei todas as medidas cabíveis para minha segurança. Eu tenho realmente que fazer isso? Mas quando você faz essas perguntas depois de você ter adotado essa postura de abrir o peito, erguer a coluna, levantar a cabeça,
para você ter esse empoderamento e essa respiração, você talvez essa forma que eu estava pensando realmente era meio, vou fazer de qualquer jeito e vendo o que vai dar. E aí o medo te rompeu, mas tem outra forma de eu fazer isso? Tendo outra forma de você fazer isso, e aí passa pelo processo de novo. Se essa outra forma de criar uma resistência, talvez sua resistência esteja no que você quer. E eu volto para a primeira pergunta. Se você não tivesse medo, o que você faria? E aí você pensa numa coisa e essa coisa continua te dando medo. Você pode estar tendo medo do resultado positivo. Medo do sucesso. Várias pessoas têm medo do sucesso. Então, voltando à prática, né, do corporal. Expandir o peito. Já abrir os olhos. Expandir o peito. Expandir o tórax. Relaxar os ombros. Olhar para cima. Uma postura. Essas posturas de super-herói também funcionam bastante. Parece que não, parece brincadeira, mas elas funcionam. Procura fazer isso de manhã ao acordar. E respira. E deixa ir. Deixa passar. Dani, eu percebi que cada vez que eu venho em determinado tipo de pensamento. Agradece. Obrigada pelo alerta. Eu vou buscar outra forma de fazer isso. Obrigado pelo alerta, mas eu realmente preciso de dar esse passo na minha vida, de sair dessa eu falar dessa lama, né? Foi a palavra que veio na minha cabeça, mas desse sofrimento de eu estar andando em círculo e nada dá resultado. É preciso ter um passo de coragem, e para esse passo de coragem eu preciso, assim, tá bom, eu vou caminhar pelo menos até a fronteira disso e ver quais são as reações. Chegando lá, como eu chego lá, Dani? Pega alguma coisa que você tem resistência de fazer e se imagine fazendo. Imagine que você está agindo. Se permita a fazer isso. E aí a gente vai para o outro ponto. Além da postura, respiração e se permitir. Eu me permito fazer isso que eu quero fazer. Eu me permito aprender a nadar. Supondo que seja isso que você tenha medo, tá? Eu me permito aprender a nadar porque eu quero fazer um concurso para a Marinha e se eu não souber nadar, eu não tenho nem... Meu sonho é trabalhar na Marinha só que eu não sei nadar e tenho medo de aprender a nadar. Mas por que você quer trabalhar na Marinha? Não sei. Porque estou contando até um caso, né? Tem um caso assim. Mas é uma vontade da pessoa e a pessoa escolheu outra coisa. Mas sempre vai ter a limitação do eu não sei nadar. Imagina que você está fazendo algo que você tem muito medo. Mas que nesse momento que você está fazendo, até vem um receio, uma respiração mais ofegante, aí você faz isso que a gente aprendeu agora, solta o ar, solta a respiração, abre o peito e começa. E começa a agir, começa a interagir. Isso é o que está na sua mão. O resultado dessa sua ação ao enfrentar o medo não está mais na sua mão. Quando a pessoa tem muito medo de muitas coisas, é porque também o controle absoluto de tudo
te faz ter medo. Eu quero controlar o que eu faço, eu quero controlar a reação das pessoas, eu quero controlar o resultado, eu quero controlar quais são as consequências desse resultado, quero controlar como as pessoas reagem a eu ter tido esse resultado. Ah, Dani, mas eu não quero controlar nada disso, não. Será que não? Eu tô falando aqui com vocês, agora tá com poucas pessoas ao vivo, né? No primeiro dia teve várias pessoas, teve mais pessoas ao vivo interagindo. Qual é a minha ação? Minha ação é estar aqui passando o meu melhor. Se eu não tiver essa ação de estar aqui passando o meu melhor, como eu vou saber se ia dar resultado ou não? Como eu vou saber se eu vou estar ajudando alguém ou não? Se eu ficar com essa informação só na minha cabeça. Sem as pessoas saberem que eu sei disso. Ou para vir aqui participar do grupo, ou não, Dani, eu não quero participar do grupo, eu quero fazer alguma coisa individual contigo. Estou abrindo isso, falando isso para vocês. Preste atenção que você não sabe necessariamente o resultado final, mas você faz pensando no resultado que você quer. Como assim, Dani? Você quer aprender a nadar. Vou voltar ao exemplo da pessoa que quer aprender a nadar. Olha, eu quero aprender a nadar. Mas a pessoa, será que ela vai aprender a nadar? Ela vai conseguir aprender a nadar um pouco tempo? Talvez sim, talvez não. Talvez ela crie uma resistência tão forte, mesmo entrando na água para aprender a nadar, ela cria uma resistência tão forte que a cada explicação ela cria na mente dela várias desculpas. E aí não são pensamentos negativos que a gente consegue identificar e combater. Mas as desculpas são a ponta do iceberg da resistência. Começa a várias desculpas. Ah, mas isso não acontece desse jeito, mas eu não respiro assim, ah, mas o meu corpo é muito pesado, ah, mais isso, ah, mais aquilo, ah, aquela pessoa aprendeu a nadar desde criança, é melhor para ela, e aí como é que eu vou competir, que não sei o quê, quando às vezes essas desculpas não tem nada a ver, né? Tô dando um caso da pessoa que aprende a nadar pro concurso. E às vezes essas desculpas não tem nada a ver. Só tem relação com o teu medo, com a tua resistência. Então vamos começar a prestar atenção nessas desculpas, né? Agora a gente está entrando um pouco nas desculpas e falar assim, tá, mas existe outra forma de fazer isso. Ou então jogar a desculpa fora nessa respiração. Detalhe, só uma vez ela não vai surtir tanto efeito, principalmente para quem não está acostumado. Então, o ideal é fazer 3 a 6 vezes. Três a 6 vezes. Por quê? Porque você ainda não está acostumado. Com o tempo, você fazendo uma vez já dá um alívio mais rápido. E não é assim, eu fiz até um pouco mais rápido que isso, mas um pouco mais devagar. Você deixa o ar entrando até abaixo o ventre, pelo nariz, solta pela boca, soltando o ombro, soltando o corpo. Tá bom? Então, essa, né, queria dar mais uma prática para desenvolver isso e começar a entrar em ação aí até a beirada desse círculo, dessa muralha levantada pelo medo. E ver o que é realmente uma muralha, o que é apenas brumas, o que é apenas um nevoeiro que está ali. Tá bom? Bom, alguma pergunta? Eu vou encerrar. Uma pergunta sobre o que a gente falou hoje. Temos 2 pessoas.
Alguma pergunta? Quero entrando agora, depois dar uma olhada lá no... Então, a gente falou sobre se permitir a fazer. Se permitir. Pergunta, tem alguma frequência para fazer a respiração por dia? Olha, ideal é fazer todo dia. Fazer todo dia, pelo menos, desse período que a gente está fazendo essa maratona, né? Essa jornada. Fazer todo dia. Por que fazer todo dia? Porque você tem um hábito e você limpa. Tem tanta coisa que, se a gente para de fazer, começa a acumular de novo. E minha vontade aqui é não passar tudo pelo teu racional. Que eu não quero levantar as sombras de medos passados. Eu quero que passe a agir e aquilo ali passe a ser apenas uma lembrança. Algum horário especial? Olha, de manhã. Faz na parte da manhã. Mas eu não consigo fazer a parte da manhã. Oi, voltou. Foi pausado aqui. Fazendo a parte da manhã é o ideal. Então, assim, faz essa respiração pela manhã, né? Ao acordar. E quando você tiver passando por um momento, tiver passando por uma situação durante o teu dia, que você precise de coragem, que bateu aquela resistência, aí você faz de novo. Abre o peito e faça de novo. Mas tendo a frequência uma vez por dia. Ideal que seja de manhã, porque você está cheio de energia, está disposto, então você está criando, é como se você estivesse mandando códigos pro teu dia, pro teu corpo, como você quer vivenciar teu dia. Você acorda, mesmo assim, eu acordei mal, tive um pesadelo, não sei o quê. Respira fundo, abre o peito e faz essa respiração, mais esse caminho. Que isso vai ajudar e vai começar a liberar. Isso é um dos pranayamas que eu aprendi, né, durante os grupos de meditação, os grupos de parte de renascimento também, né, que a gente trabalha com respiração, trabalha com essas coisas. E aí isso ajuda o corpo, como eu estava falando, eu não quero passar tanto pelo racional para trazer essas lembranças ruins e vivenciar isso de novo, porque qualquer coisa que você vivencia novamente na lembrança, se não tiver trabalhada, você está trazendo toda aquela emoção de novo, toda a emoção de volta. Então, essa não é a ideia aqui. Então, limpar desse jeito é uma coisa assim, eu começo a ver através desse nevoeiro. Tá bom? Então, mais alguma pergunta? Então, se permitir ter o foco do que você faria, se não tivesse medo, realizar o desafio para você poder limpar o que está vindo. O corpo, do jeito que está teu corpo, ele manda a sensação de reclusão, de medo, de eu não sei o que eu estou fazendo, então eu expando o meu corpo, eu expando o meu coração, né? O peito, né? Eu expando o meu coração, eu aceito. Assim, uma frase que eu escutei uma vez num seriado, e aí eu era adolescente, eu passei a usar essa frase me ajudou muito em alguns momentos esquisitos da minha vida, que é: eu aceito isso e meu coração continua aberto. Por que a gente fecha o peito? Porque a gente tem medo que ele se machuque. Então, eu aceito isso e meu coração continua aberto.
Eu continuo a viver. Essa é a ideia da frase, né? Mas eu aceito isso e meu coração continua aberto. Falar isso de vez em quando, alguns momentos, não foi tão fácil assim, de você fez alguma coisa e deu um resultado ruim. E aí você não quer mais fazer. E aí essa frase é uma frase que ajuda. Eu aceito isso e meu coração continua aberto. Então, encerro hoje com esta frase. Quem entrou pelo meio do caminho, olha lá no ao vivo, né, na live, se não tá no grupo ainda, na minha bio tá lá o link pro grupo no Telegram, onde eu coloquei lá até um vídeo sobre o ego, vou colocar um outro lá sobre pensamentos negativos, lidando com pensamentos negativos. Então, até mais, até o grupo. Tchauzinho. Até amanhã, que amanhã tem mais também. Tchau.